Bem-vindos de volta para dar continuidade à nossa disciplina. Cuidados com pacientes graves, né? Estamos vendo UTI, já vimos vários momentos de atendimento de gravidade nesta disciplina. Então, devido à última aula, a gente colocou um vídeo para vocês mostrando alguns termos na UTI. Tá? Então, assim, como essa aula nossa é online, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder de informações para vocês, tá? Vocês já viram no início também em relação aos aparelhos, né? Agora eu vou especificar mais uma vez para vocês, né? Essa especificação desses aparelhagem utilizada em terapia intensiva, que é finalizando esse conteúdo que a gente iniciou, tá? A gente já vai fazer a prova, tá bom? Eu acredito que daqui no máximo mais uma semana nós já iremos fazer a prova, porque nós já passamos tudo para vocês que seja de aproveitamento para a unidade de terapia intensiva. E até porque que os técnicos de enfermagem, os enfermeiros que atuam na área de unidade de terapia intensiva, terão que fazer uma especialização também, para ter mais um treinamento dentro, né? Porque a especialização tenha o estágio dentro da unidade de terapia intensiva, tá? E se a gente tivesse nas áreas para aulas presenciais, talvez a gente poderia ir numa visita técnica, por exemplo, na UTI de Ceres ou na UTI do UG em Goiânia. Mas devido ao período não é permitido, né? Aglomerações, e nós não podemos também parar com o nosso curso, porque o nosso curso é o curso, a enfermagem é a área que está mais empregando no momento, né, em relação à pandemia, a necessidade dos profissionais capacitados da área da saúde. Então vamos lá, né, dar continuidade, vamos falar sobre os aparelhos. Eu já falei algumas vezes, mas a gente vai revisar, né, e aprofundar mais um pouco nesses aparelhos da UTI. Monitor multiparâmetro é o essencial dentro da unidade de terapia intensiva. Né? Todo paciente internado em uma UTI precisa estar monitorizado. Eu falei para vocês o que é monitorização: PA, frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, o ECG, né, que é a frequência cardíaca. Então, tudo o que está acontecendo com o nosso paciente, os parâmetros, que nós chamamos de parâmetro, por isso que fala multiparâmetro, que nós chamamos de parâmetro, né? Teremos que aferir, monitorar os parâmetros do paciente. O monitor serve para a equipe médica avaliar o modo contínuo e ao vivo. Está vendo o tempo todo. Está lá bem explícito, né? Assim, visível a olho nu, né? Os sinais vitais do doente. Tá? Então, são os sinais vitais, esses parâmetros são os sinais vitais, que nós só tratamos o paciente através das evidências dos sinais vitais, dos exames complementares também. Através de eletrodos, né? O eletrodos é o que coloca no abdômen, no tórax do paciente. Todos conhecem eletrodos, se não conhece, a gente vai também mostrar para vocês, né? Que aqui é tipo uma cola que fica uma partinha de vidro, de metal, onde o fiozinho do monitor vai lá e conecta lá, que dá a conexão com os batimentos cardíacos. Através de eletrodos, aparelhos de pressão automático e sensores ligados ao paciente e à máquina. É possível acompanhar a frequência cardíaca e respiratória, a pressão arterial, a saturação de oxigênio do sangue e ter um traçado básico de eletrocardiograma, tá? Foi tudo que eu falei para vocês. Então, assim, estes são os sinais vitais que são monitorados no monitor multiparâmetro, tá? Hoje vocês já podem saber que na UTI não existe internação sem monitor multiparâmetro. Nós temos esse monitor aqui na nossa cidade, temos na sala de reanimação, numa semi-UTI, não é bem semi-UTI, que precisa mais para a gente ter essa semi-UTI. Mas nós temos esse monitor, aliás, nós temos 4 monitores aqui, tá? Devido ao Covid, a gente conseguiu mais 2 de doação, né, da Anglo América, então a gente tem 4 monitores. Então, gente, com isso, é para estar aferindo. E esses dados aqui vitais são importantes, que você vai relatar lá no seu relatório, você vai registrar na evolução de enfermagem.
E você vai tratar ele mediante isso. Às vezes até algumas drogas vasoativas são prescritas mediante os sinais vitais do paciente. Por exemplo, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Tudo pode mudar em relação à terapêutica, o tratamento desse paciente por esses dados vitais apresentados aqui no monitor, certo? Bomba infusora, né? Que é a mesma bomba de infusão, nós chamamos, né? Mas o nome é bomba infusora. Outro aparelho que não existe UTI sem bomba de infusão. Por quê? Tem que ser dosada a medicação, que o paciente é crítico, que o paciente é grave, tá? Então tem que ser 30 gotas por minuto. Tem que ser 30 gotas por minuto. 10 gotas por... Tem que ser certinho e dosado. Pacientes internados em UTI frequentemente necessitam de drogas infundidas de modo contínuo, tá? Modo contínuo é direto, gente. Direto. Esse paciente quase não tem dieta, ele quase não alimenta, então precisa de infusão, né, de dose contínua. A bomba infusora permite a administração venosa de drogas em ritmo constante, tá? Então vai direto, porque é dosado certinho. Bom, também é usado nos casos em que precisamos manter os pacientes sedados, tá? É importante também, nós marcamos lá e pronto. Como naqueles que estão em ventilação mecânica também, que é o paciente entubado, tá? Essa sedação é conhecida popularmente como coma induzido, tá? O coma induzido, então, é através de medicação, tá, gente? Tem que ficar em coma induzido para o paciente manter com a ventilação mecânica, porque senão eu expliquei para vocês que ele briga com o tubo e tira o tubo e levanta, e aí ele tá grave, tá com uma gravidade neurológica, uma gravidade cardiológica, que vocês viram o que mais tem de gravidade de paciente em unidade de terapia intensiva, são neurológica, choques, né? Então, se vocês já viram, né? Gravidades hipertensivas, ou a gravidade que tiver, se esse paciente acordar, ele vai brigar com o tubo e arrancar o tubo. Por isso a importância da bomba de infusão para dosar corretamente os medicamentos desse paciente para o tratamento dele, tá? Então é colocado lá a quantidade certinha e vai estar dosado a quantidade que necessita para o tratamento desse paciente. Outro dispositivo é a punção venosa central, que é o PVC. Tá? Estamos falando de um por um agora para vocês. O doente em UTI recebe basicamente todas as medicações pela via venosa. Nós quase não vamos ofertar para o paciente medicação por via oral, tá? Nem VO e também periférico pouco também, porque esses pacientes críticos têm dificuldade em acesso, tá? Porém, nem todas as drogas podem ser administradas nas pequenas veias periféricas, principalmente as drogas vasoativas, tá? Que temos nos braços. Esses tratamentos só podem ser administrados em veias centrais de grande calibre. Para isso, os médicos lançam mão de punção de uma veia profunda com a implantação de um catéter. Normalmente, funciona-se a via subclávia, tá? Que é abaixo da clavícula, por isso nós chamamos de subclávia. Foto ao lado. Ou a veia jugular interna ou a veia femoral, tá? Então tem a femoral, que vocês sabem qual que é, né? Também a femoral, que fica perto do fêmur. E a subclávia e a jugular. A jugular também, a jugular é aqui, ó. É provável ela tá aqui. Mas tudo com PVC, tá? Que é a punção venosa central, que é este dispositivo, tá? Ele tem um fio guia, depois de alojado na veia escolhida, né, na veia específica, retirado o fio guia, igual a gente tira o fio guia da sonda nasoentérica, certo? Ventilação mecânica, né? VM, ventilação mecânica. Os doentes em UTIs, muitas vezes, apresentam falência do sistema respiratório, necessita de um suporte extra de oxigênio. Então, a ventilação mecânica é a intubação, tá? Vou terminar só esse aqui para a gente terminar o nosso tempo. Este pode ser fornecido por máscara ou, em casos mais graves, pela ventilação mecânica. O ventilador mecânico é uma máquina que garante a entrada de oxigênio nos pulmões do doente que apresenta insuficiência respiratória. Então, parte respiratória, faltou ar, ventilação mecânica. Nós temos um aparelho desse aqui. Então, não tem todos os leitos tem um respirador.
Isso é a incapacidade de manter boa oxigenação dos tecidos. O respirador mecânico é capaz de fornecer oxigênio mesmo que o paciente não seja capaz de respirar por conta própria, tá? Então, assim, já falamos mecânica porque o ar vai fazer a mesma troca que faz o pulmão do paciente. O ar vai lá no pulmão para realizar essa troca gasosa, tá? Então, assim, aqui é a ventilação mecânica, nós chamamos de VM, tá? Nós podemos abreviar de VM, é a intubação e a oferta do oxigênio no pulmão do paciente. Vamos encerrar por hora agora, nesse primeiro momento. Daqui um pouco a gente retorna com o cateterismo vesical, tá?